como tudo isso impacta o dólar americano, né? O que a gente pode esperar para o DXY aqui à frente. Vou falar aqui talvez de três coisas. Talvez o primeiro seja juros, né, diferencial de juros, e aqui estou pensando nos Estados Unidos contra o resto do mundo. Isso vai dar uma trajetória relevante do que a gente olha para a moeda no longo prazo. O crescimento relativo da economia, aqui também, de novo, tá conectada talvez aqui no diferencial de juros, mas vou falar de crescimento da economia americana e uma percepção de risco global. Isso deve dar o direcionamento do dólar. E se você for pensar esses fatores, né, olhando para esses, como a gente olha uma dinâmica de precificação do dólar, eles foram até mais positivos do que eu vejo de reflexo no DXY, nesse índice do dólar esse ano. Então a gente talvez saiu ali no começo do ano, aqui de, sei lá, 98 e pouco para 99, onde os fatores de diferencial de juros, diferencial de crescimento e até percepção de risco teriam sido muito mais positivos para o lado do dólar do que esse crescimento. Parte disso, parte da nossa tese de investimento é porque existe uma procura por diversificação marginal. Não estou falando para trocar o dólar. O dólar não deixa de ser a moeda a base do mundo, não é essa a nossa base case, mas existe um apetite para diversificação, olhando para outras coisas. É uma classe de ativo que para a gente, nos nossos portfólios e no nosso, até pensando em alocação, porque eu penso em alocação talvez de duas maneiras, a alocação dos portfólios e a alocação de tempo nas nossas conversas. Ganhou um pedaço muito importante, a gente fala cada vez mais sobre isso. Então o DXY, ou o dólar, teve uma valorização marginal no ano, mas que poderia ter sido muito mais forte se não fosse talvez esse case de diversificação global, tá? Então, pensando em classe de ativo, a gente não tem um posicionamento tático, mas pensando em como a gente mudou nosso framework de pensamento estratégico, principalmente no final do ano passado para agora, existe uma alocação significativamente maior em outras moedas do que a gente tinha em relação ao dólar, tá? Ninguém está indo short dólar, mas existe uma certa diversificação onde a gente está pensando aqui, talvez a maneira que a gente imprime isso, pensando em asset allocation, né, não em produtos específicos, é nessa classe de ativo de renda fixa não denominada em dólar.